Bom dia, pessoal. Estou fazendo mais um vídeo aqui. Fiquei bem uns dias sem fazer o vídeo, tá? Na verdade, esse vídeo de hoje ele vai ser uma compilação dos 3 vídeos, né, sobre a volta de Jesus que eu fiz alguns dias atrás. Já tem umas 2 semanas que eu não posto vídeo devido à correria de hospital. Para quem já me conhece sabe que eu tô só na correria, né? Questão de hospitalar. Mas graças a Deus o Senhor tem me dado força e eu tô vencendo a batalha aí. Ok? Mas eu não quero entrar em assunto nisso não. E para não ficar muito grande a introdução aqui. Tá. O propósito é falar para vocês que agora eu vou pôr os 3 vídeos junto, né? Para que vocês talvez consigam entender melhor o estudo sobre a volta de Jesus, tá? E também agradecer pelos 120 inscritos que já tem no canal. Eu queria falar alguma coisa, talvez muitos não vão achar muito bom, mas esse canal ele tem um propósito. O propósito dele é conhecer, né, a verdade, conhecer, né, fazer um estudo sobre a volta de Jesus, fazer estudos sobre a grande tribulação, fazer um estudo sobre o arrebatamento da igreja e fazer um estudo sobre o Apocalipse principal, tá? Depois que a gente fazer todos esses estudos, né, e também eu quero apresentar para vocês o projeto Celeiro, tá? O projeto Celeiro também é um dos principais porque é a preparação para a grande tribulação. Muitos acreditam que o Senhor vai vir antes. Eu não acredito, né? Até nos vídeos eu já falo sobre isso. Eu acredito que Jesus vai vir no final da grande tribulação, tá? Mas isso não deixa de vocês não estar atentos aos acontecimentos. Mas eu vou mostrar no Apocalipse, na grande tribulação, quando Jesus fala sobre a grande tribulação, ele deixa bem claro que realmente o Senhor vai vir mais no finalzinho da grande tribulação ou no final, ok? Mas eu quero também pedir alguma coisa nessa introdução. Talvez as pessoas vão ficar assim: ah, mas você não está interessado em inscrito. Irmãos, eu não estou interessado assim em inscritos só para estar no canal. Se vocês eu vou fazer até um pedido aqui. Eu queria que vocês pegassem esse vídeo agora de hoje. Na realidade acho que eu vou postar ele amanhã. Eu queria que vocês viessem vissem ele 3 vezes, tá? Se vocês não entender, vocês podem perguntar nas perguntas lá, tá? Mas eu quero que no canal tenha inscrito pessoas que realmente entendam do assunto, que esteja realmente preparado, que quer preparar para a volta de Jesus Cristo. Não adianta ter uma pessoa no canal sem ela não acreditar no que eu estou dizendo, entendeu? Então, o pedido que eu faço é que vocês vejam esse vídeo 3 vezes. Se vocês ficarem em dúvida, vocês mandam para mim. E para aqueles que não acreditam, né, nesse projeto que eu estou fazendo, que é um projeto da volta de Jesus e do projeto Celeiro, se vocês não acreditar, eu quero te pedir para vocês que vocês podem desinscrever, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar de boa, tá? Mas porque realmente eu preciso de pessoas que realmente tenha com o mesmo propósito que eu, que é um propósito de conhecer a verdade, conhecer as escrituras quando fala sobre a grande tribulação, quando fala sobre a volta de Jesus, e também o projeto Celeiro. Esse projeto Celeiro ele vai ser mais para frente, não vai ser agora, tá? Porque nós precisamos de pelo menos 1000 pessoas, né, nesse projeto. Na verdade eu vou apresentar eles para vocês, talvez até antes, mas na verdade esse projeto é para 1 milhão de pessoas, né? 1 milhão de pessoas interessadas nesse projeto
para que nós consigamos ajudar todas as pessoas do Brasil. Por exemplo, se eu cuidar de 220 pessoas e cada uma pessoa desses 1 milhão de pessoas que tiver no canal com um propósito de ajudar o irmão, nós vamos conseguir alimentar todo o Brasil, tá? Durante a grande tribulação, porque esse projeto celeiro é para a grande tribulação, tá? Então eu queria que vocês entendessem bem, tá? Quem não tiver interesse em estar no projeto, pode ficar tranquilo, pode sair de boa, não tem problema não, tá? Eu prefiro pessoas que realmente estejam empenhadas nesse projeto comigo, porque eu estou com 120 inscritos, né? Então tá pouquinho. Então vamos pegar os realmente interessados nesse projeto, tanto o projeto, né, do conhecimento da palavra como no projeto do celeiro, e também aí quem achar que não tem interesse, né, então que realmente não quer participar, tá tranquilo, tá? Mas esse projeto celeiro a intenção é ter 1 milhão de pessoas aqui juntos para nós conseguirmos alimentar os 220 milhões de pessoas, cada um 220, né? Alimentar esses 220 milhões na grande tribulação. Alguns acreditam que Jesus vai vir voltar antes, beleza, tá tranquilo. Mas para nós que acreditamos que o Senhor vai vir no final, tá? Então é isso aí. Então é isso aí, irmãos. Então vamos lá. Vou fazer a compilação dos 3 vídeos junto para vocês talvez entenderem melhor, tá? E eu queria fazer um pedido para vocês, os que ficarem no canal, que realmente tenham a intenção de me ajudar nesse projeto. Eu quero pedir para vocês que vocês compartilhem com 10 pessoas. Só assim para a gente fazer o canal crescer, entendeu? Só um minutinho. E vocês compartilhem com 10 pessoas, cada um que vê o vídeo, compartilhe para que as pessoas também possam entender o vídeo, entender o projeto, né? Entender o estudo sobre a volta de Jesus. E aí vocês compartilhem com 10. Aí dá um joinha, né? Se vocês quiserem dar um joinha. Mas o compartilhamento eu peço para vocês que vocês mandem para 10, porque nós somos 120. Se cada um compartilhar para 10, nós vamos chegar a 1000. Aí beleza, chegando a 1000, aí eu acredito que eu já começo a mostrar para vocês o projeto celeiro. Tá acontecendo tanta coisa em Israel que eu assim, sinceramente, eu já tô ali na dúvida nessa questão, sabe? Porque é tanta coisa, mas eu vou falar para vocês em outros vídeos sobre Israel. Mas tá acontecendo muita coisa em Israel. Até nos vídeos, em alguns vídeos eu falo sobre as alianças que Israel está fazendo. Eu quero que vocês fiquem atentos a Israel, que vocês fiquem atentos aos homens que estão criando a paz, entendeu? Sem querer, como se diz, falar que o cara é ou não é, entendeu? Não é isso não, né? Sem julgar, não julga não, tá? Só observe os homens que estão criando a paz, observe, sem julgar, tá? A gente não vai julgar ninguém não, só o dia que aparecer mesmo, que ele se manifestar e falar que aí a gente pode julgar, falar, não, realmente é isso aí, que é o que vai fazer o acordo com Israel, um acordo de paz, durante 7 anos. Mas fica só atento em Israel. Israel é o relógio de Deus, né? Figueira brotou, Israel, entendeu? Nos estudos vai falar um pouquinho sobre isso aí, vocês vão entender. E aos homens que estão criando a paz no mundo, tá? Fica atento nisso aí, certinho? Mas isso é só uma introdução para a compilação dos 3 vídeos, e que vocês entendam esse estudo, né? E qualquer dúvida pode perguntar aqui, tá bom? Então fica com Deus, um abraço
e até mais. Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui, fazer um vídeo aqui para vocês sobre a volta de Jesus. Eu fiquei uns dias, né, sem estar fazendo vídeo, porque eu estava, né, buscando a Deus justamente nessa questão aqui, sobre a volta de Jesus. E eu conversei com o Senhor e estava pedindo resposta, né, para Deus, para ver se realmente era da vontade do Senhor em falar comigo e falar que eu posso estar mostrando para vocês isso aqui, tá? E a resposta que eu tive foi que eu não tive resposta, tá? Mas então é o seguinte, eu vou divulgar esse estudo aqui para vocês, tá? E esse estudo aqui vai ser como uma teoria. Esse vídeo vai ser para reflexão, esse vídeo vai ser para orientação, para vocês entenderem que muito perto o Senhor está para buscar a sua igreja, tá? Então não leve isso como o dia tal, a hora tal, não. A gente não sabe o dia nem a hora que o Senhor vai voltar. Mas aí, esse estudo aqui é só para vocês verem que realmente o Senhor está muito próximo de voltar, ok? Então, vamos para o estudo, tá? Eu fiquei esses dias aí sem estar fazendo vídeo, porque realmente eu estava em consagração, em oração, pedindo ao Senhor resposta, mas o Senhor não quis falar. Tudo bem, né? É a vontade do Senhor, né? Eu entendo a vontade né, do Pai, e a gente tem que saber entender se o Senhor quer falar ou se não quer. Então, eu acredito que o Senhor quer que a gente faça esse estudo, mas com orientação, como entendimento, para que vocês possam estar buscando mais o Senhor e que nós possamos nos preparar para a volta do Senhor, porque realmente o Senhor está muito próximo de voltar, tá bom? Então vamos lá. O primeiro versículo aqui, primeiro capítulo vai ser em Oséias 6, 1 e 2, tá? Eu vou ler para vocês a passagem e vou explicar o porquê, tá bom? Pera aí, só um minutinho. O óculos aqui, que senão não enxerga. Vamos lá, pessoal. Ó, em Oséias 6, 1 e 2, o Senhor diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Ó, agora isso aqui é muito importante. E eu vou usar muito essa passagem aqui em outros versículos, tá? Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Em outras passagens aqui, em outra tradução, o Senhor diz assim: em 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, tá? Essa é a passagem de Oséias, ok? Fica ligado nessa passagem, que é muito importante. E aí, irmãos, então vamos lá. 2 dias o Senhor nos dará a vida. Agora eu vou mostrar uma passagem, quem que é essa vida que Oséias estava falando, tá? Nós vamos lá em João 14, 6. Ó, vamos lá, 14, 6. Oséias estava falando de Jesus, tá? Nos 2 dias o Senhor nos dará a vida. Quem que é a vida? Jesus está respondendo aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ok? Então Jesus é a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Beleza, irmãos? Então vamos lá. Então, Oséias estava falando que em 2 dias nos dará a vida. E ao terceiro dia nos ressuscitará. No terceiro dia nos ressuscitará. Ok? Então vamos lá. Agora, nós vamos lá para Êxodo. Nós vamos ler o Êxodo 19, no 10 e 11 e o 16. Vamos lá? Espera aí só um minutinho, irmãos. É que eu estou pegando aqui na Bíblia aqui. Vamos lá. Êxodo 16. Oh, perdão, irmãos. Êxodo 19, 10 e 11 e depois o 16. 10. Vamos lá. O tanto que é importante essas passagens. Quer ver, ó? Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã, 2 dias. Lavam ele as suas vestes. Lavando aonde? Né? Aqui é literal. Deus está falando para Moisés lavar o povo lavar as vestes com água mesmo. Mas os outros 2 dias que o Senhor falou lá em Oséias é 2000 anos, tá? Então vamos lá. Disse também o Senhor a Moisés: vai e purifica o povo hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes. Estejais prontos para o terceiro dia. Tá vendo? O Senhor está avisando para nós, para a gente nos preparar para o terceiro dia. Aí vamos lá no 16. Ao amanhecer, gente, esse amanhecer também aqui é muito importante, hein? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte. E foi forte o clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Ok? Então vamos lá. Oséias está falando de 2 dias, está falando de 2000 anos, ok? E ao terceiro dia nos estará. Beleza. Isso eu vou usar lá na frente na complementação do estudo, tá? Vocês têm que ficar muito atentos nessa questão. Então, beleza. 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos estará. O Senhor veio lá no monte, né, para falar com Moisés, mandou o povo preparar o povo durante 2 dias, de novo, 2 dias para parar, né? O que Deus está falando? Prepara 2 dias, 2000 anos. E ao terceiro dia, ao amanhecer do terceiro dia, o Senhor veio. Esse amanhecer também é muito importante, hein? Fica ligado nesse amanhecer. Ok? Então, beleza. Ao amanhecer do terceiro dia, o Senhor vai nos resgatar. Beleza. Então, vamos lá agora para Lucas 18. Espera aí, irmãos. Aqui o estudo como diz, ao vivo, né? Então, nós vamos fazendo devagarzinho aqui. Nós vamos chegar lá. Beleza. Agora, Lucas 18, 32 e 33. Beleza. Lucas 18, 32 e 33. 32 e 33. Ó, vamos lá. Vou ler aqui. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirarão-lhe a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Ok? Terceiro dia de novo, irmãos. Terceiro dia. O Senhor está dizendo que vai ressuscitar o Senhor, vai ressuscitar a gente no terceiro dia. Só que ele está falando que em 2 dias vocês têm que se preparar. 2000 anos. É 2000 anos. Os 2000 anos já passou, irmãos. Nós já estamos no terceiro dia. Né? O dia que o Senhor vai nos resgatar. Ok? Então vamos lá. Eu vou ler outra passagem aqui para complementar essa, tá? Ó, Marcos 16, 2. Vamos lá. E muito cedo, no primeiro dia da semana,
ao despontar do sol, foram ao túmulo. Beleza, irmãos? Aqui a complementação do anterior. O Senhor está dizendo que o Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, né? Todo mundo já sabe, né? Mas foi ao amanhecer. Esse amanhecer, ele vai ser estudado lá na frente com vocês, tá? Ele é muito importante e vocês têm que estar muito ligados nesse amanhecer do terceiro dia. Beleza? Então essa aqui é a primeira passagem, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer esse estudo com vocês para menos umas 4 ou 5 partes, tá? E para que vocês entendam bem certinho, tá? E eu vou fazer bem devagarzinho para que vocês entendam, para não ter dúvida, entendeu? Mas, de novo, eu quero falar para vocês aqui que isso aqui, esse estudo que eu fiz, foi, né, querendo saber realmente se o Senhor está mais próximo, se vai demorar, se como que ele vai vir, que jeito que ele vai vir. E o Senhor me deu essas passagens. Só que a Bíblia fala que ninguém sabe o dia e nem a hora, certo? Só que o Senhor não falou que a gente não poderia saber o ano, que a gente não poderia saber a década, entendeu? E mais na frente eu vou explicar para vocês que tem como a gente saber quando o Senhor vai voltar. Não tem como saber o dia e a hora, mas tem como a gente saber a década, ou talvez até o ano, tá? Mas, assim, os 7 anos da grande tribulação vai ser fácil da gente decifrar, a quem estiver atento à palavra de Deus, né? Porque muitos vão ser pegos de surpresa, porque não estuda a palavra, não medita na palavra, e aí as pessoas não estão muito ligadas com essa questão da palavra, não, entendeu? Então, vamos estudar a palavra. Eu vou trazer esse estudo para vocês, tá? E que o Senhor possa abençoar vocês. E eu vou tentar fazer esse vídeo aqui, esse estudo, em aí uns 4, 5 partes, entendeu? Para vocês entenderem direitinho, tá? Então fique com Deus, um abraço aí, compartilhe, dá um joinha, tá? E que no início, gente, eu ficava tão preocupado com essa questão, sabe, de fazer um canal e sabe, e eu fico até sem graça a hora que eu lembro disso, eu fico até sem jeito, sabe, de estar fazendo alguma coisa assim com a intenção de ganhar dinheiro, entendeu? Essa não é a intenção, sabe? Minha intenção aqui realmente trazer esse estudo para vocês, né? Tem o projeto Celeiro que eu queria apresentar para vocês também. Esse projeto Celeiro aqui, ele é para a grande tribulação. Eu sei que o Senhor está próximo de voltar, e eu sei que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação, né? Muitas pessoas acham que vai ser antes. Eu não acredito que vai ser antes. Eu acredito que vai ser depois da grande tribulação, tá? Ou no finalzinho da grande tribulação, no final, entendeu? E eu tenho um projeto aqui para nós passarmos pela grande tribulação. Só que, assim, é a vontade do Senhor, né? Eu estou fazendo isso de coração, sabe? Fazendo esse estudo aqui de coração. E eu fico até sem graça, sabe? Porque, né, as pessoas faz o canal com a intenção, o intuito mesmo é de ganhar dinheiro, né? E, sabe, o que mais me pegou, assim, de eu estar conversando com Deus é justamente essa questão, sabe? Porque eu não quero fazer nada com essa intenção, sabe? Eu quero fazer com a intenção de mostrar a palavra, mostrar tudo o que eu mostrei para vocês aqui, está dentro da palavra, nada fora da palavra, e até os cálculos que eu fiz lá na frente, nos outros estudos, também está dentro da palavra, nada fora da palavra, e o que eu posso fazer, né, é mostrar a verdade, né? Agora, todo mundo vai acreditar? Não, não vai.
A Bíblia fala que nem todos vão acreditar, mas isso é normal, né? Mas se eu conseguir aí uns 3, 5 irmãos que acreditam nessas passagens aqui bíblicas e realmente se voltar para Deus e buscar o Senhor e se preparar para a volta de Jesus, tá bom, tá? Eu fico feliz por isso, tá? No início eu estava achando que eu ia fazer esse canal e muitas pessoas iam vir para esse canal aqui, sabe? E a gente ia nos preparar para a grande tribulação, preparar o celeiro, sabe? Para não passar apuro, quando o Senhor estiver próximo de voltar. Mas é a vontade do Senhor, né? Ele sabe o que faz. Então, fique com Deus, tá? Um abraço aí para todos. E eu fiquei bem uns dias sem postar uns vídeos, mas agora eu vou voltar a postar, tá? Vou ver se eu consigo fazer aí pelo menos 1 ou 2 por semana, tá? E a gente vai fazer esse estudo aqui, mesmo que as pessoas não acreditam muito nesse estudo, não tem problema não, tá? Se 2 ou 3 acreditar, eu já vou ficar feliz e eu vou estar fazendo a minha parte. Eu estava me sentindo muito assim, eu estava ficando triste, no meu coração triste, sabe? Porque sabendo dessas passagens, e eu queria mostrar de uma forma ou de outra, e eu não sabia o que eu fazia, e aí eu falei, não, vou fazer esses vídeos e vou deixar na internet aí, e que Deus possa trazer as pessoas para ouvir esse vídeo, ver, e aí, se elas quiserem acreditar, tá tranquilo. Se não quiser também, que Deus tenha, possa mudar o coração de cada pessoa aqui, né? Infelizmente, muitas pessoas não vão acreditar, mas isso é normal, tá? Então, um abraço aí para vocês, fica com Deus, tá? E até mais, tá? Amém. Bem-vindos, irmãos, aqui para mais um vídeo aqui. Estamos aqui agora para a segunda parte do estudo sobre a volta de Jesus, tá? E eu queria fazer um comentário que ficou do vídeo anterior, que eu lembro para vocês lembram que eu estava falando que em 2 dias o Senhor nos deu a vida e no terceiro dia nos ressuscitará. Depois, lá em Levítico, o Senhor mandou Moisés preparar o povo durante 2 dias, que no terceiro dia ele voltará ao amanhecer, né? Esse amanhecer, tanto lá em Levítico, como o amanhecer quando Cristo ressuscitou, no dicionário Aurélio está falando que o amanhecer significa romper, manifestar, aparecer. Então, no dicionário está falando isso. Então, eu queria falar para vocês essa observação, ok? Que ficou faltando, para a gente saber que amanhecer no dicionário significa romper, manifestar. Então vamos lá agora para o segundo estudo, ok? E vamos começar aqui em Mateus, tá? Lá, ó, Mateus 24, 32 ao 36. Ficou o contrário, porque a câmera está virada, ficou o contrário. Mas eu vou falando o livro e o capítulo e os versículos para vocês, se vocês quiserem seguir na Bíblia de vocês, tá bom? Eu vou ler aqui o que está dizendo Mateus 24. Só um minutinho. Ó, vamos lá. Mateus 24, 32, Vamos lá. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão.
Assim também vos, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Lembro para vocês que eu falei que ninguém sabe o dia e a hora, né? Mas não está falando que a gente não pode saber quando o Senhor vai voltar, tá? Então vamos lá. Essa passagem aqui da parábola da figueira está falando que o Senhor vai preparar o povo, né? E a passagem aqui está dizendo que a figueira, muitos estudiosos falam que a figueira não é Israel, mas todos os estudos que eu já fiz, a figueira, eu considero a figueira como Israel. Então vamos lá, né? Assim também vos, quando vi todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Beleza, irmãos? Então vamos lá, eu vou ler o próximo aqui em Marcos 13, 28 e 29, que é mais ou menos sobre a parábola da figueira também, porém com outras palavras. Ó, Marcos 13, 28 e 29, né? Marcos 13, 28 e 29. A parábola da figueira, né? Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabei que está próximo o verão. Assim também vos, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Que coisas, né, que vai acontecer? Guerras, rumores de guerras, terremotos. Isso aí a gente está sabendo o que vai acontecer, né? Então, agora nós vamos saber quanto tempo é uma geração. Vamos lá em Salmo 90, 10. Deixa eu pegar o Salmo aqui para vocês. Salmo 90, 10. Para vocês começarem a entender aqui que o Senhor está falando que uma geração tem 70 anos. Salmo 90, 10. Ó, os dias da nossa vida sobem a 70 anos e havendo vigor a 80 anos. Então, percebemos que uma geração tem 70 anos, ok? Então, vamos supor que uma geração tem 70 anos, né? E como é que eu vou saber essa geração dentro das passagens bíblicas? Fica fácil, né? Eu vou pegar outro livro aqui para vocês tentar entender, mas se vocês observar, a figueira brotou em 1948, né? 14 de maio de 1948. Né? Então, a gente tem que começar a contar uma geração de 70 anos a partir de 1948. Então eu vou tentar explicar agora para vocês sobre essa questão, né, desses 70 anos, que é uma geração, tá bom? Só um minutinho aí, irmãos. Para vocês começarem a entender aqui, só um minutinho. Ó, vamos lá. Uma geração, 70 anos. Então, em 1948, a figueira brotou, que é Israel, né? E na Isaías vai falar também. Tem Isaías aí, não tem? Não, tem. Esqueci de pôr Isaías, mas depois eu pego para vocês aqui. Isaías 66, 8, que fala sobre poderá uma nação nascer em um só dia, né? Tem essa profecia de Isaías, né? E aí, então, vamos lá. A nação de Israel nasceu em um dia, em 1948, 14 de maio de 1948. Então, vamos lá. Agora vamos fazer conta, hein? 1948, né? Mais 70 anos,
dá 2018, ok? Essa é a geração que o Senhor falou. Não passará essa geração sem que todas as coisas vos aconteçam. Que coisa que vai acontecer? O tempo do fim, a grande tribulação. Tudo que está acontecendo está dentro dessa geração. Então nós vivemos a última geração que está escrito na Bíblia. Só que tem pessoas que confundem assim, ó, 1948 até 2018. Né? Aí tem pessoas que falam, não, então teria que ter terminado em 2018. Não, irmãos, teria que ter terminado em 2018, não. Essa geração que quando o Senhor profetizou, ele profetizou sobre a geração de 1948 até 2018, 70 anos. Né? A partir de aí é que ele está falando que não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Então vamos lá. Se você pegar essa última geração, de 1948 a 2018, nós temos que pôr mais 70 anos, que é uma geração. Né? Então vai dar o quê? Vai dar 2088. Então até 2088 seria a última geração. Né? Vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam aqui. Ó. Vamos lá. 1948 até 2018 foi a geração que o Senhor profetizou. Então, mas vamos pegar aqui, ó, uma criança lá em Israel, né, dos descendentes de Israel, que nasceu em 2018, que foi o último ano, né, se a gente pegar essa criança que nasceu em 2018, ela vai estar com quantos anos? 2018 para 2025, vai estar com 7 anos, entendeu? Então, não passará essa geração. Que geração que é essa? Essa geração de 2018 até 2088, 70 anos, a última geração. Então, daí dá para a gente perceber que o Senhor está falando que essa geração, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Então, só por aí a gente já percebe que tem como a gente saber quando o Senhor vai voltar. Né? O Senhor profetizou sobre essa geração de 2018 até 2088, que é a última geração, ok? Agora, eu vou lá em Isaías 66:8, só para confirmar a passagem que eu falei para vocês. Só um minutinho aqui, peraí. Isaías 66:8. Vamos lá. Isaías 66:8. Beleza, irmãos? 66:8. Vamos lá. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? Ou nascer uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Ok? Então, essa geração, ela nasceu num só dia, que foi em 1948. Então, vamos lá, recapitulando. Israel nasceu em 1948 até 2018, né, teve a primeira geração ali, né, de quando Israel nasceu. Aí, 2018 fechou essa geração. Agora, nós contamos que essa geração é a última geração, porém, né, são 70 anos. Então, você pega 2018, mais 70 anos, vai ter 2088. Só que tem algumas passagens bíblicas que falam, né, até no estudo anterior, está falando que o Senhor veio ao amanhecer. E eu vou explicar direitinho sobre essa questão do amanhecer para vocês. Né? Vai ser um estudo, né, também fazendo parte desse aqui, né, sobre o amanhecer na Bíblia. Né? Que na tradução do dicionário seria romper, manifestar. Né? Então o Senhor vai manifestar ao romper da aurora, né? Vai romper, vai manifestar. Ok, irmãos?
Então vamos lá para Mateus 24, 12. É só para complementar aqui para vocês entenderem. Mateus 24. Mateus 24, 12. Vamos ver o que está falando aqui, irmãos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ok, irmãos? Não está acontecendo isso? A gente percebe que está acontecendo e muito, né? E deixa eu ver para finalizar aqui, 24, 15 e 16. Agora, eu quero ir lá no livro de Daniel, porém está em Mateus, né? Eu vou explicar direitinho para vocês sobre essa questão aqui também. Quando o Senhor profetizou, né, sobre o abominável da desolação, que é o Satanás, que é o anticristo. E Daniel profetizou sobre isso e Jesus foi e falou sobre essa questão, sobre a grande tribulação. Vamos lá. 24, né? Mateus 24, 15 e 16. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Irmãos, essa passagem aqui está falando que o abominável da desolação, né, ou Satanás, ou o anticristo, né, ele vai sentar lá no templo e vai falar que é Deus. E aí o povo de Israel vai reconhecer, só nessa hora que o povo de Israel vai reconhecer que ele é o anticristo. Entendeu? Para nós sabemos que esse abominável da desolação já é o inimigo, entendeu? Mas infelizmente o povo de Israel não crê. Eles acham que é o Messias. Na verdade, o povo de Israel acha que o Messias ainda não veio. Só que o Messias já veio a primeira vez e ele vai vir a segunda vez ainda, né? Mas no finalzinho da grande tribulação ele vai vir. Só que o povo de Israel acredita que o Messias ainda vai vir. Você pode perguntar para qualquer judeu ortodoxo que segue a Torá, eles não acreditam que o Messias veio. E nós, cristãos, sabemos que o Senhor já veio e ele vai voltar a segunda vez, mas no final da grande tribulação. Apesar que muitas pessoas acreditam que o Senhor vai vir, o arrebatamento da igreja vai ser antes da grande tribulação, mas eu não creio que vai ser não, tá? Eu creio que vai ser no final da grande tribulação. Tem até aqui uma passagem, deixa eu ler aqui a passagem aqui, quer ver? Para finalizar aqui, vamos aqui em Mateus aqui, 24, 15, que aí fala sobre a grande tribulação. Vocês vão ver que o Senhor vai vir no final da grande tribulação. 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entende. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa sua alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e daqui amamentarem naqueles dias. Agora, deixa eu ir mais no finalzinho aqui, agora em 24, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tem uma passagem aqui que eu quero depois explicar para vocês, nessa questão de enganar até os próprios eleitos, tá? Vocês vão entender direitinho. Aquele que vai trazer a paz sobre a terra, tá? Isso vai acontecer, né? Quando ouvirdes falar de paz e segurança,
sabei que vai vir uma repentina destruição. Vamos prestar atenção, esses governantes aí que tá prometendo a paz e segurança aí, ok? Então vamos lá. Vede que vos tenho predito. Portanto, se disserem, eis que está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis. Aí, agora eu vou aqui em 29. Logo em seguida, a grande tribulação daqueles dias, ó, tá vendo? No final da grande tribulação, logo em seguida, né, daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Entendeu, irmãos? É no final da grande tribulação. Não tem arrebatamento antes da grande tribulação. Aqui está falando que o Senhor está vindo nesse momento, no final da grande tribulação. Por isso nós temos que preparar para a grande tribulação. Mas isso aí vai ser mais na frente. Eu vou dar um estudo sobre como a gente preparar para a grande tribulação. Ó, e aí, ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ok? Então, no final da grande tribulação, o Senhor virá, e buscará os seus escolhidos. Está falando no final da grande tribulação. Não tem nada de arrebatamento antes da grande tribulação, arrebatamento secreto. Eu não creio assim. Se alguém quiser acreditar, aí tudo bem, né? Mas eu não penso dessa maneira não, tá? Então fica assim. Obrigado aí mais uma vez aí para você estar fazendo esse estudo junto comigo aqui, né? E agora eu vou preparar de novo a parte 3, né? Que eu acredito que já vai entrar na questão do amanhecer, né? Que Jesus falou que veio ao amanhecer do terceiro dia. E o próprio Deus, quando foi falar com Moisés também lá no monte, ele mandou preparar também 2 dias, né, que são 2000 anos. Lá foi 2 dias normais, mas para nós, 2 dias aqui são 2000 anos, e nós estamos no terceiro dia, no amanhecer já, entendeu? Mas aí eu vou explicar direitinho no próximo vídeo aí com vocês, tá bom? Fica com Deus, um abraço, compartilhe esse vídeo, tá? Manda para os irmãos aí que vocês amam, que quer preparar para a grande tribulação, que quer saber quando Jesus vai voltar, né? A Bíblia fala, você não sabe o dia nem a hora, mas não está falando que a gente não pode saber próximo ali quando o Senhor vai voltar. O Senhor falou assim, ó, preparai, vocês têm que preparar, vocês têm que ficar vigilantes. Vigilantes é você estar atento ali o que está acontecendo com as coisas espirituais. Então, manda aí para os seus irmãos, né? Manda aí para a igreja, para os irmãos da igreja, dá um joinha, dá um like aí, tá? E escreva qualquer comentário aí que vocês quiserem comentar aí, tá? Talvez eu passe batido em alguma coisa aqui, mas eu estou fazendo esse estudo aí de coração, com maior carinho para vocês, né? Para que nós possamos nos preparar para a volta do Senhor, tá bom? Então fica com Deus, um abraço aí e até mais. Bom dia, meus irmãos, mais uma vez estou aqui para fazer a terceira parte do estudo sobre a volta de Jesus, tá? Eu vou fazer uma introdução aqui, né, num estudo que eu fiz, vou até mostrar para vocês aqui, ó. Esse estudo aqui, tem 20 anos que eu fiz esse estudo aqui, e vocês vão perceber que há 20 anos atrás eu já mencionava mais ou menos as coisas que estavam acontecendo. Então, eu vou fazer uma introdução nesse livro, é um livreto pequenininho, tá? Sobre a volta de Jesus. E aí, na medida que eu for fazendo um estudo, eu vou apresentando as partes que
né, que eu quero apresentar para vocês sobre a volta de Jesus, sobre o tempo, entendeu? E tá no livro e eu vou pus no quadro também para vocês entender melhor. Tá? Agora vem uma parte bem, não é complicada, mas tem que ter atenção para entender a numeração agora, porque agora nós chegamos na parte que mexe muito com a parte de matemática, né? De números, valores, tempo, espaço, mais ou menos isso, tá bom? Então fica aí para vocês. Eu vou começar, né, no livro, nessa introdução aqui, tá? Vou pegar só um minutinho. Ó, esse livro que eu fiz tem 20 anos atrás e eu já tinha uma preocupação muito grande sobre o que está acontecendo com as igrejas. Infelizmente, as igrejas tá se voltando para um lado que não é muito legal e só que está escrito na Bíblia, né? Que é a era da igreja de Laodiceia, né? Lá em Apocalipse está falando sobre a igreja de Laodiceia e eu quero fazer uma introdução aqui na igreja de Laodiceia. Então vou ler aqui para vocês que vocês possam entender, né? Vocês vão ver que realmente está acontecendo, né? Infelizmente, né? Mas está escrito, né? Tinha que acontecer o que está acontecendo dentro das igrejas. E olha, eu não sei não, viu? Acho que uns 90%, talvez até mais um pouco. Infelizmente, as igrejas estão descritas aqui nessa fase aqui da igreja de Laodiceia. Então vamos lá. Quero, meu irmão, que você comece a observar a respeito da igreja de Laodiceia. Uma igreja que se considerava rica e que não tinha falta de nada. Note bem, nós estamos falando da igreja de Cristo e não do mundo. É a última igreja que o Senhor Jesus entrega o recado. Observe que a igreja se diz rica e que não tem falta de nada. Em Apocalipse 3:17. Hoje observamos que as igrejas estão preocupadas em status, ganhar dinheiro e ter poder social, esquecendo do principal, a salvação, a santificação e a submissão à palavra de Deus. Entendeu, irmãos? Não está acontecendo com as igrejas? Infelizmente, né? Vamos lá, eu vou dar sequência aqui no estudo. Esse estudo aqui, eu já falei no primeiro e no segundo, nos textos, né? No primeiro e no segundo estudo. Mas eu quero fazer uma introdução aqui também para que vocês entendam bem melhor, para quando chegar aqui no quadro aqui, vocês vão, né, ficar bem mais fácil de entender. Em face do que acabamos de falar sobre um acontecimento que foi profetizado no início por Cristo, sobre o esfriamento da igreja, e vemos seu cumprimento em nossos dias, temos também profecias sobre a volta de Cristo para buscar a sua igreja. Para falarmos sobre a volta de Cristo, precisamos olhar para Israel, porque Israel é o relógio de Deus para o mundo. A volta de Cristo está diretamente relacionada com acontecimentos com Israel. Analisaremos o que Cristo disse para a igreja, ou seja, ainda para os seus discípulos no Monte das Oliveiras. A parábola da figueira. Lembra, né, nos estudos anteriores sobre a parábola da figueira? Então vamos lá. Há cristãos que sofrem muitas reservas quando se fala no tempo da volta de Cristo, dizendo que ninguém tem autoridade para dizer quando Cristo vai voltar. Dizem que só o Pai sabe o dia e a hora, e ninguém mais. Eu concordo com esta afirmação, porém Cristo ensina a igreja que devemos saber a época desses acontecimentos. Ele nos ensinou sobre a parábola da figueira. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Mateus 24:12. Foi o que a gente fez no estudo anterior. A figueira aqui representa a nação de Israel, que no ano 70 depois de Cristo foi praticamente destruída pelo general romano por nome Tito. Este arrasou com Jerusalém, destruiu o templo e também profanou o altar quando sacrificou uma porca no mesmo. A partir daí, o judeu foi disperso por todo o mundo, ficando sem pátria durante um período de mais de 18 séculos, 1800 anos.
foi quando, no dia 14 de maio de 1948, houve uma Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, em que na pauta estava a aprovação do Estado judeu. Portanto, em 1948, a figueira brotou, cumprindo assim a palavra de Cristo. Ok, irmãos? Vamos lá. Dando continuidade ao ensino no Monte das Oliveiras, que fala sobre o seu retorno, ele diz: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração é essa? Que a gente viu no estudo anterior, 1948 a 2018. Essa geração é a geração que vai acontecer todas as coisas que está escrito na Bíblia. Não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. Aí, então, a gente vai pegar os 70 anos, que é uma geração, e a gente vai começar a contar. Finalizou a geração, 70 anos. De 1948 até 2018, fechou a geração. Depois de 1948, vai até 2088, que a gente estudou, Então, dentro dessa geração de 1918, de 1948 a 2018, essa é a geração que fechou o ciclo. Aí de 2018 até 2088 vai acontecer todas as coisas. Isso aí é certeza. Jesus Cristo está falando sobre isso. Então vamos lá. Fazendo as contas de gerações, temos os seguintes. O 1948 é o início do Estado político de Israel. 70 anos é a geração que Moisés descreveu no Salmo 90, que a gente acabou de ler. Beleza, então vamos lá. Estou finalizando aqui, mas eu tinha que fazer essa introdução aqui para vocês entenderem. Cadê 2, 4? Porque senão vocês iam ficar meio confuso, No Salmo 90, Moisés também faz menção no versículo 4, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, quando passou, e como a vigília que passou. Analisando esta questão, podemos dizer que este dia representa para nós 1000 anos, ou seja, um milênio. Também no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 1 e 2, que a gente leu também, diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Quem que é a vida? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, O profeta Oséias aqui está profetizando sobre Jesus, que 2 dias ele nos daria a vida, Ele morreu, deu-nos a vida, E no terceiro dia, ele buscará o seu povo, nos ressuscitará. Beleza, então. Vamos lá. E viveremos diante dele, Também no livro do Êxodo, capítulo 19, foi o que a gente leu também. Versículos 10 e 11, Deus disse a Moisés que santificasse o povo hoje e amanhã, 2 dias. E no terceiro dia, o Senhor, desceria diante do povo para falar com ele. Vimos através destes textos que Deus nos deu condições para analisarmos sobre a sua vinda. No primeiro texto de Osés, Deus está falando na restauração da nação de Israel em 3 dias. Note que isso aconteceu literalmente em 2 dias, ou seja, em 2 milênios. A nação de Israel foi restaurada, tornando-se um estado independente. O terceiro dia que Osés fala sobre, ao terceiro dia, ele nos ressuscitará, significa que o reino milenar de Cristo aqui na terra. Tomamos por conclusão aqui que se trata de 3.000 anos, ou seja, na plenitude da igreja com a volta de Jesus Cristo para reinar. Nós já estamos, segundo no nosso calendário, ao início do terceiro dia, ou do terceiro milênio, da era cristã, no século 21, ou seja, no terceiro dia. Perdão, irmãos. Vamos lá, analisar. Primeiro dia do ano 1 da era cristã ao 1000. Primeiro dia. Segundo dia do ano 1001 ao 2000. Beleza? E o terceiro dia, 2001 a 3000. Entendeu?
Só que o Senhor está dizendo que vai vir ao amanhecer, né? O próprio Deus falou. Ai, perdão. Ai, tô com uma tosse terrível. Aí, o Senhor, o próprio Deus falou assim, ó, Moisés, prepara o povo. 2 dias. No terceiro dia eu vou vir, ao amanhecer. E justamente aconteceu, né? Moisés preparou o povo 2 dias. Agora, na nossa era, já é 2000 anos. Jesus veio, né, pagou o preço, nos deu 2 dias para a gente se preparar, ou 2000 anos, né? E no terceiro dia nos ressuscitará. Que hora que o Senhor veio também? O Senhor veio ao amanhecer. Agora, amanhecer do dia aqui não é 6 horas, né? Porque 6 horas é mais ou menos quando a gente considera que o dia está amanhecendo. Mas ao amanhecer, né, significa romper, manifestar, tá? Aí eu vou continuar aqui a introdução aqui para mim ir direto para essas numerações aqui para vocês entenderem. Mas deixa eu explicar aqui no quadro aqui para vocês entenderem. Quer ver? Ó? Vamos lá, já que nós está nessa parte aqui, eu já vou explicar para vocês aqui essa questão aqui. Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui. Aqui, ok. Vamos aqui. Ó, primeiro dia, ano 1001, quer dizer, perdão. Primeiro dia, ano 1 ao 1000. Segundo dia, ano 1001 ao 2000. Terceiro dia, ano 2001 ao 3000. 2000 ao 3000. Isso aqui é o terceiro dia, tá? É o ano que vai acontecer o arrebatamento da igreja, tá? Só que a Bíblia fala que vai ser ao amanhecer. Então vai ser no princípio. Aqui, ó, né? Vamos deixar essa parte que eu vou ler sobre isso aqui e aí depois eu explico para vocês como que a gente vai fazer essa divisão aqui dos dias. Ó, estaríamos vivendo o terceiro dia? Digo que sim. Você estaria se perguntando por que Jesus ainda não veio. Aqui está o segredo, porque ele não falou nem o dia e nem a hora. Mas conforme o texto do Êxodo 19, Deus se apresentaria ao povo pela manhã, ou seja, viria ao amanhecer. No dicionário, amanhecer significa raiar, romper, manifestar. Podemos concluir aqui que estamos próximos do arrebatamento da igreja. Para iniciarmos essa contagem, tomamos por base o amanhecer dos judeus, onde o dia começa às 6 horas da manhã. Se o Senhor veio ao amanhecer, ao terceiro dia, né, em Êxodo, né, amanhecer no capítulo 19, versículo 16 em Êxodo, significa também que o arrebatamento da igreja se dará no início do terceiro dia, ou seja, no início do... Deixa eu pegar aqui, ok, esse aqui. No início do terceiro milênio. Para calcular, pegaremos os 1000 anos, né, agora nós vamos lá para o quadro. 1000 anos e vamos dividir por um dia de 24 horas, porque Deus também considera o dia como tendo 24 horas, né? Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou, e como a vigília da noite. Em Salmo 94. Ficaria assim então, ó. Eu vou lá para o quadro e vou explicar para vocês. Ó, 1000 anos, né, para o Senhor é como se fosse um dia. Um dia para Deus tem 24 horas, né? Aí você pega aqui, 1000 anos dividido por 24, vai dar 41 anos e 6 meses e 6 dias. Ou seja, 41 mil anos, 41 anos e 6 meses e 6 dias é equivalente um dia referente aos 1000 anos que Deus considera como um dia. Ok? Deu para entender? Qualquer coisa vocês voltam também e vai fazendo esse estudo aí. Eu vou deixar gravado e eu acho que eu vou juntar todos os três estudos, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Porque agora essa parte aqui, ó, é bem complicada, né? Mas vocês vão entender. Em nome de Jesus. Então, beleza. Então, vamos lá. Então fica assim, ó. Então já ficou marcado que para Deus, né, 24 horas, né, e 1000 anos é como se fosse um dia. Entendemos com isso que o Senhor virá na primeira hora do dia, onde justamente é a hora em que o sol nasce raiando assim a alva. Um dia eu tive a curiosidade, isso aqui foi eu viajando de manhã e aí eu tive curiosidade de ver que hora que o sol nasce.
Justamente, entendemos com isso que o Senhor virá na primeira hora. Justamente, é a hora em que o sol nasce raiando assim a alva. Um dia eu tive a curiosidade de ver a que hora o sol nasce, e foi às 6h30 da manhã, onde ele gastou 5 minutos para raiar. 5 minutos, irmãos. 5 minutos para ele raiar, né? Para ele se manifestar todo, né? Entendeu? Agora eu vou entrar aqui numa parte aqui que eu peço aos irmãos que tentam compreender. Se vocês não compreenderem, vocês voltam, faz de novo, volta, até vocês entenderem, tá bom? Porque realmente aqui a gente fica meio confuso mesmo. Eu fiz muitas vezes esse estudo aqui, li muito para me entender. Então vamos lá. Eu vou considerar, né, que o dia amanhece lá em Israel. Na verdade, o dia amanhece lá em Israel às 6 horas mesmo, né? Agora, porque ele manifesta, aí eu não sei, porque eu nunca conheci alguém ou dentro aqui no YouTube aqui que o pessoal falasse a que hora o sol nasce lá, raia. E esse raiar, eu acredito que seria ali de frente ao Monte Sinai, né? Onde que Deus se manifesta lá. Então, até hoje eu nunca vi em estudo, ninguém falando sobre raiar do sol lá no Monte Sinai, onde que Deus falou com Moisés. Mas eu peguei aqui das 6 horas da manhã, que é o início do dia, lá em Israel, até as 7 horas, né? Que aí não tem jeito, né? O sol já vai ter que ter aparecido já, né? Então vamos lá. Eu vou aqui pro quadro aqui de novo para ver se vocês entendem aqui, tá bom? Ó, eu não sei se ficou pequeno aí, mas acho que dá para vocês entenderem, né? Minhas vistas aqui já é meio ruim, mas de vocês já tá tudo boa. Seguinte, vamos lá. Ó, 6 horas da manhã, né? Quando o dia amanhece em Israel, é o ano 2000, ok? Ano 2000, vou dividir aqui para vocês entenderem melhor. Ó, vou passar aqui só para dividir aqui. 6 horas da manhã é o ano 2000. 6h10 horas, ano 2006.9. Então, 6 horas da manhã não foi, 6h10 também não foi. 6h20, ano 2013.8, 8 meses. 6h30, 2020.7. Então, não aconteceu ainda, né? 6h30. Agora, 6h40, 2027. Ainda tá dentro da mesa aqui, ainda dá para encaixar, né? 2027, beleza? 27.6. Ó, 6h50, anos, 6h50 da manhã, ano 2034.5 meses. Esse aqui também, né? Dá para encaixar, né? 7 horas da manhã, ano 2041.6. Né? Considerando que o Senhor veio ao amanhecer do terceiro dia, né? Mas a gente não sabe que hora que o sol raia lá, então está dentro dessa escala aí, mas segundo o estudo aqui, ele vai vir dentro desse estudo aqui. Mas isso aqui, irmãos, não esqueça, tá? É uma teoria. Isso aqui é um estudo que eu fiz, passando para os irmãos, né? Para, né, se os irmãos crerem, né, que está dentro das profecias. E eu tirei aqui também tudo dentro da palavra. Eu não tirei nem fora da palavra, não. Isso aqui não tem nada da minha cabeça, não, tá? Isso aqui é tudo passagens bíblicas, né? Agora, o que vocês têm que ficar atentos é o seguinte. O inimigo, ele vai ter que sentar no templo de Deus, falando que é Deus. Aí sim, irmãos, aí vocês têm que ficar atentos. E outra coisa, né? Quando o templo em Israel for construído também, vocês têm que ficar atentos também, né? Pensou em construir o templo, vocês podem ter certeza que está muito próximo. E outra coisa que aconteceu essa semana, hein? O governo lá dos Estados Unidos está fazendo um acordo entre Israel e 20 países lá
do Emirados Árabes ali, dos muçulmanos. Então, a palavra de Deus está dizendo, né? Quando vocês virem falar, né, de paz e segurança, entendeu? Nós até falamos nos estudos anteriores, né? Paz e segurança, saber que está próximo às portas, entendeu? Então fica atento, ó, nas três coisas vocês precisam ficar atentos. Os 70 anos que Deus falou, né, quando Israel se tornou uma nação. Então vamos lá, 1948, 2018. Essa fechou a geração. 2018 a 2088. Essa geração vai acontecer todas as coisas. Depois vem Israel fazendo um acordo de paz com 20 países lá. Eu acho que vai ter até mais, hein? A Bíblia não fala que vai fazer um acordo com o mundo todo. A Bíblia fala que vai fazer acordo com muitas nações. Mas imagina, irmão, um povo muçulmano ali, Israel fazendo um acordo com 20 países. Acha que não é profecia? Claro que é profecia se cumprindo. Então vamos lá. Um acordo de paz e segurança, ok? Acontecendo, né? Aí o templo sendo construído, esse vocês têm que ficar atentos, hein? O templo sendo construído, tá? E depois o Inico vai fazer um acordo de paz ali durante 7 anos, talvez seja até agora, em outubro agora, pode ser, né? Porque vai estar entrando 20 países, né, nesse acordo. Então pode ser, esse acordo pode ser feito agora, né, durante esse... Deixa eu virar a câmera aqui, só um pouquinho. Pra cá. Isso. Esse acordo está sendo firmado aí com Israel, com 20 países, beleza? E o templo sendo construído. Isso aí a coisa que vocês têm que estar mais atentos. Aí, já na grande tribulação ali, os 7 anos de acordo, que é o profetizado por Daniel, os 7 anos de grande tribulação, durante 7 anos desse acordo. Aí, daqui 3 anos e meio, quando iniciar o acordo, quando assinar o acordo, aí depois de 3 anos e meio, aí começa a grande tribulação. Vai ser tribulação, mas aqui vai ser o engano, né? Os 3 primeiros anos e meio, né? Ele vai enganar o povo de Israel, vai enganar o mundo praticamente todo, que as pessoas, a Bíblia fala que as pessoas vão idolatrar ele. E depois dos 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo e aí vai começar a perseguição. Agora, eu vejo muito estudo de pessoas falando que o arrebatamento vai ser antes da grande tribulação. Irmãos, eu vou fazer um estudo com vocês aí sobre a grande tribulação. Não vai vir. Pelo menos pelo estudo que eu faço, que eu já fiz aqui na Bíblia, Deus deixa bem claro, Jesus Cristo deixa bem claro em Mateus lá, que não vai vir antes não, hein? Agora é o seguinte, você está numa corrida, né? A corrida é a sua salvação. Eu vou tentar explicar aqui para vocês da melhor forma. Tem aqui no início aqui, vocês começaram a corrida. Quantos anos tem essa corrida? Tem 20 anos minha corrida. Para minha salvação. Aí tem um piquetezinho aqui, uma faixinha aqui, que é o início antes da grande tribulação. Aí, beleza. Aí aqui muitas pessoas estão acreditando que vai ser antes, né? Vai ser antes da grande tribulação. Beleza, tem uma faixinha aqui. Mas tem outra faixa lá na frente, depois de 7 anos, tem outra faixa que está falando também que é o final. E aí? Vocês preferem desanimar, desistir aqui? Ou vocês preferem ir até o final? Então, vocês preferem se preparar para o início ou para o final? Se vocês se prepararem para o final, no início vai ficar fácil. Se o Senhor voltar no início, beleza. Nós vamos todo mundo embora. Agora, se ele não vir no início e for no final, você tem que estar preparado para o final. Entendeu? Então fica assim. Espero que eu tenha explicado direitinho essa questão. Por isso que eu estou projetando o projeto celeiro para a grande tribulação. Só um minutinho de novo.
Nossa, o mal-estar terrível. Mas Deus vai abençoar que eu vou melhorar. Então, irmãos, entendeu, né? Então fica assim. O vídeo já tá ficando até meio longo. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os 3 estudos. Vou pôr todos eles na próxima semana. Vou pôr tudo junto. Tá? Talvez eu faça alguma introdução. E para que vocês possam entender direitinho. Mas se vocês ficarem em dúvida nesse estudo aqui, sobre esses anos aí, vocês vai revendo, até vocês firmar aí na mente aí mais ou menos o que eu tentei passar para vocês, tá bom? Então fica com Deus, um abraço aí para vocês, tá? Que o Senhor possa abençoar, que vocês possam entender esse estudo, né? Compartilha o vídeo aí e dá um joia, tá? Compartilha, faz um favor, compartilha para 5 amigos aí, para os irmãos, para que mais pessoas venham, sabe? Porque o projeto celeiro que eu quero fazer, ele precisa, na verdade, ele precisaria de 1 milhão de pessoas. Vocês acreditam? Eu não sei se eu vou conseguir, nem só Deus, para fazer essa obra, sabe? Por quê, irmãos? Porque o projeto celeiro, tendo 1 milhão de pessoas nesse projeto, se cada pessoa ali desse grupo de 1 milhão ajudar 220 pessoas, depois eu vou fazer esse cálculo direitinho para vocês, mas se 1 milhão de pessoas estiverem nesse projeto, né, e cada pessoa do grupo ali cuidar de 220 pessoas, nós vamos poder cuidar de 220 milhões de pessoas que tem no Brasil, tá? Aí são 220 milhões, né, de pessoas, nós dividimos por 1 milhão, vai dar 220 pessoas. E essas pessoas, nós vamos cuidar delas durante os 7 anos. Então é um projeto bem audacioso, né? Mas tudo é possível para aquele que crê, né? Então tá bom? Então fica com Deus, um abraço aí para vocês e até a semana que vem.